Alô, comunidade! São 5 horas da tarde e a gente inicia o ICL Urgente, o seu programa de fim de tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. É um resumo. Eu sei que muita gente nos assiste também depois, durante a noite, até na manhã seguinte, para entender o que aconteceu nesse dia 11 de dezembro de 2025. E sempre com a gente, a Laura Cotio, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita aí, gente, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura Cotio, boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita oficializou a existência da deputada presidiária. Porque ontem à noite a turma do bolsonarismo salvou o mandato da Carla Zambelli, 2 vezes condenada. A Carla Zambelli é uma criminosa condenada com trânsito em julgado, não tem mais recurso, por invadir o sistema digital do Conselho Nacional de Justiça. Então ela é criminosa digital e também uma criminosa por atuar com arma na mão ameaçando um homem na véspera da eleição de 2022. 2 vezes condenada e salva. O mandato dela foi poupado. Querem que ela exerça o mandato de dentro da cadeia, seja na Itália, onde ela está, ou no Brasil? Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre a bancada do Chilindró. É a turma do Bolsonaro. É Jair em Brasília, Zambelli na Itália. Daqui a pouco trazemos mais detalhes sobre isso. Falando nele, no Jair, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal faça uma perícia médica oficial para avaliar a necessidade de intervenção cirúrgica no ex-presidente. O ministro Moraes deu um prazo de 15 dias para que a análise seja realizada. Está aqui na nossa manchete, ó. Moraes determina perícia para avaliar se o Bolsonaro precisa mesmo passar por uma cirurgia. A Laura Cotio tem mais detalhes sobre esse caso. Laura. Rodrigo, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que na data da prisão, dia 22 de novembro, o Bolsonaro passou por um exame e não foi relatada nenhuma condição médica que indicasse necessidade de cirurgia. O Moraes ainda informou que a superintendência da PF garante a disponibilização de atendimento médico em tempo integral e também em regime de plantão. Retomando aqui o que aconteceu, só para o pessoal entender, na terça-feira, os advogados do Bolsonaro pediram autorização para que o ex-presidente deixe a superintendência da Polícia Federal para passar por uma cirurgia. Foi informado que o Bolsonaro tem um quadro de saúde delicado e que ele passa atenção por um estado de confusão mental que resultou na tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, como a gente lembra. A defesa também reiterou um pedido de prisão domiciliar, Rodrigo. Então os advogados colocam no papel que Bolsonaro tem um quadro de saúde delicado e um estado de confusão mental. Isso a gente percebeu já. Faz muito tempo que a gente percebe que o Bolsonaro tem um quadro de confusão mental. Quando exercia a presidência já tinha esse quadro de confusão mental, ao longo da pandemia. E depois que ficou na véspera ali de ser preso, o quadro de confusão mental acho que se agravou, né? E agora a defesa tenta usar isso para tirar o Jair da cadeia. O Moraes falou, peraí, vamos fazer uma perícia, porque cada hora é um. O general Heleno está com isso, o Bolsonaro está com aquilo. Quando estavam no poder, gritavam, eram os valentões. Agora, cheio de problemas de saúde, né? Bom, hoje de manhã, o cardiologista Brasil Ramos Caiado, que faz parte da equipe médica do Bolsonaro, foi até a superintendência da PF para uma consulta, né, para ver o ex-presidente. O deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, também esteve lá na sede da PF. E olha só, segundo ele, Bilinski, ele foi inspecionar a cela com o objetivo de fiscalizar as condições da prisão. Ele está achando que ele é quem? É um pateta mesmo, esse Bilinski, Paulo Bilinski. Bom, eu disse aqui na abertura dos trabalhos aqui do ICL Urgente que o Brasil inaugurou a bancada do Chilindró. A bancada do Chilindró tem como sua líder, incontestável, a Carla Zambelli, a bolsonarista Carla Zambelli. Porque ontem, um vexame internacional, como diz a nossa manchete aqui no telão, um vexame internacional, a Câmara decidiu salvar o mandato da Zambelli. Quer dizer, não a Câmara toda, mas o bolsonarismo e uma parte do Centrão, juntinhos,
na bancada do Chilindró. Foram 227 votos a favor de manter o mandato da Zambelli contra 170 deputados que votaram contra, né? Votaram a favor dela, perdeu o mandato. Então, 227 para salvar. Para que ela perdesse o mandato, precisaria de 257 votos. Horas antes da votação, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um relatório defendendo a cassação. Mas quando a decisão foi para o plenário, já na madrugada desta quinta, a deputada escapou nesse acordão entre extrema-direita e centrão. A decisão da Câmara contraria a determinação do Supremo Tribunal Federal, que condenou Zambelli e determinou a perda de mandato. Agora, como é que fica a situação da Zambelli, Laura Coccio? Rodrigo, os advogados da Zambelli na Itália agora defendem que a decisão da Câmara dos Deputados de não caçar a parlamentar seja levada em consideração pela Corte de Apelação de Roma, que vai julgar o pedido de extradição feito pelo Brasil na semana que vem, dia 18, quinta-feira. A expectativa da defesa é de que a decisão da Câmara influencie a Corte, já que, segundo os advogados, essa é uma prova irrefutável da perseguição política sofrida pela deputada. Do outro lado do Atlântico, Rodrigo, hoje a Justiça da Itália enviou para o ministro Alexandre de Moraes uma lista de questionamentos sobre o sistema prisional brasileiro. A justiça italiana quer saber para qual prisão a Zambelli deve ser levada, se caso a extradição for aceita. Eles também foram feitos questionamentos sobre a condição dos presídios femininos aqui no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes tem até o dia 14 de dezembro para responder essas perguntas. É isso. Então, a justiça italiana está na reta final da decisão, Laura. Até o dia 18 deve tomar a decisão final se extradita ou não a Zambelli. Ela pode vir fazer companhia para o Jair, cumprindo pena aqui no Brasil e, por incrível que pareça, na condição de deputada, exercendo o mandato na bancada do Chilindró. Essa é a bancada bolsonarista. O deputado do PSOL, Glauber Braga, escapou da cassação nesta mesma sessão aí na Câmara, né? Nós acompanhamos aqui ontem à noite todo esse desenrolar da situação do Glauber Braga. E a manchete é essa: Glauber fica. Glauber era acusado de quebra de decoro por agredir um provocador, um militante do grupo de extrema-direita MBL, que foi ao Congresso perturbar o Glauber e xingar a mãe do Glauber em 2024. A Câmara decidiu suspender por 6 meses o deputado do PSOL, no processo que podia resultar na perda do mandato. Então, acabou sendo uma vitória, apesar do Glauber ter recebido a pena de suspensão por 6 meses. A Laura tem mais detalhes sobre isso também. Foram 318 votos a favor da suspensão, 141 votos contrários e 3 abstenções. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou a cassação, mas os deputados optaram por uma punição menor. Então, com a decisão, o Glauber, além de escapar da perda do mandato de forma definitiva, ele segue elegível e pode se candidatar nas eleições do ano que vem, 2026. Os deputados de direita acusaram a Secretaria de Relações Institucionais de defender a manutenção do mandato do Glauber em troca de liberação de emendas. O André Siciliano, que é um secretário da pasta, admitiu ter ligado para deputados de diversos partidos, mas ele negou que tenha barganhado o voto. Rodrigo, o resultado foi considerado uma vitória do Glauber, já que até partidos da esquerda davam como quase certa a cassação, né? Agora, a ex-senadora Heloísa Helena, que é a primeira suplente na Federação PSOL-Rede, vai substituir o deputado Glauber Braga durante esses 180 dias de suspensão. Ela volta para o Congresso Nacional depois de 18 anos afastada, Rodrigo. É isso, quem não se lembra, a Heloísa Helena era do PT, rompeu com o PT, foi para o PSOL, temos aqui no telão, a Heloísa Helena foi candidata a presidente pelo PSOL já, e agora é suplente e vai assumir essa vaga por 6 meses nesse período de suspensão do mandato de Glauber Braga. Como eu disse, apesar de ficar sem o mandato, é uma vitória, né? Porque ele conseguiu virar o jogo. Muita gente dava como certo que ele seria cassado, inclusive Arthur Lira, pessoalmente, pediu a cabeça, queria a cassação de Glauber Braga, não engolia a forma como o Glauber muitas vezes enfrentou Arthur Lira quando ele era o poderoso comandante da Câmara. O governo se mobilizou para salvar o mandato de Glauber, além do próprio deputado, pessoal da esquerda. Mas sem o apoio do governo federal, talvez não tivesse sido possível salvar o mandato. Nós vamos conversar agora com Heloísa Vilela, nossa repórter lá de Brasília, que tem mais informações sobre isso. Elo, afinal, o que permitiu, você tem bastidores, né, do que permitiu que o Glauber, de maneira até surpreendente, conseguisse virar o jogo, né, mantendo o mandato dele. Traz pra gente, por favor, o que você pode dizer. Houve acordo, não houve acordo, houve, né, o governo entrou pesado, como é que foi isso?
Boa tarde, Rodrigo. Olha, teve uma negociação intensa e todas as peças funcionaram. Sem o trabalho do governo, sem o trabalho do PT, sem o trabalho do PSOL, nada disso teria acontecido. Então, eu conversei com pessoas de todos os partidos e da Secretaria de Relações Institucionais e ficou muito claro isso, que cada um fez sua parte. Agora, a ideia principal que virou o jogo foi quando os deputados começaram a perceber que havia, sim, deputados do centro que estavam muito incomodados com essa ideia de tirar o mandato do Glauber por conta do que aconteceu com esse rapaz do MBL. Então, começou-se a trabalhar essa ideia. E se a gente apresentar um pedido de substituição para que ele sofra uma reprimenda, um afastamento de 6 meses, mas não perca o mandato? E isso caiu muito bem, com uma boa quantidade de deputados que estavam aí incomodados. Não era nem o pessoal da esquerda não, viu, Rodrigo? Era o pessoal do centro mesmo. Porque tirar mandato de um deputado não é fácil. E é uma medida que pode se virar contra eles no futuro. Então, se você começar a facilitar demais, tirar o mandato por qualquer bobagem, você pode ter um problema para todos os deputados aqui. Então, houve essa conversa, houve esse convencimento. E qual foi a estratégia adotada? Em vez de colocar, sei lá, o Lindbergh Farias, que é líder do PT, ou colocar um deputado do PSOL para defender essa proposta, eles conversaram com Pedro Paulo, deputado Pedro Paulo, né? E ele é que foi do PSD e ele é que foi para o microfone defender essa proposta, dizendo, olha, não sou aliado, não sou amigo, não sou colega, não concordo com ele, mas eu acho que é injusto, e aí ele defendeu a proposta. Então começou logo a virar o jogo dentro da Câmara dos Deputados. Agora, o líder do governo, o Guimarães, também conversou com muita gente, passou o dia inteiro nessa articulação, o pessoal do PT todo. Ele disse que o presidente Lula estava de olho, ligou para ele no meio da votação para saber como é que estava andando, porque o governo não queria perder o mandato do Glauber de jeito nenhum. Então houve um trabalho muito forte mesmo de convencimento e o jogo virou e não conseguiram caçar. Agora, é preciso dizer, o trabalho do próprio Glauber, de mobilização popular, de enfrentamento, de postura política, ele fez essa disputa política nos princípios, ele não arredou dos princípios dele, então isso também foi um motivo de vitória para ele e para todo o movimento progressista dentro do Congresso Nacional, como disse hoje o Lindbergh. Ficou provado que quando a gente mobiliza as ruas e quando a gente enfrenta, a gente ganha. Se não for no voto, ganha na sociedade. Então foi uma soma das duas coisas, articulação, jogo do palácio, do governo e resistência também do Glauber e da esquerda, que lutaram muito, né, para manter esse mandato. Lembrando que o Glauber teve aquele papel, né, Elô, no momento mais difícil ele enfrentou Sérgio Moro, ele foi dos primeiros a falar, o senhor é um juiz ladrão. Então, eu acho que o Lula não deve ter esquecido isso, o papel que Glauber Braga teve no passado, apesar de ser, às vezes, um crítico do governo pela esquerda. Faz críticas ao governo pela esquerda, mas é do mesmo campo político. Agora, a gente falou de vitória, Elô, e tem uma derrota, né? O Arthur Lira queria muito a cassação do Glauber Braga. Como é que isso ficou nos bastidores? O Arthur Lira parece que não está nada satisfeito com o que aconteceu, não é? Ele está muito pé da vida. Para ele era uma coisa pessoal, porque o Glauber enfrentou pessoalmente diversas vezes, especialmente por causa do orçamento secreto, que ele não aceita, não aceitava e continuará não aceitando. E para o Lira era uma coisa que tinha que ser feita, afastar o Glauber. Então ele publicou aí em um grupo que ele frequenta de WhatsApp, algo do tipo, olha, está uma esculhambação, precisamos botar ordem nessa casa, o que é um recado para o Hugo Mota, que tentou muito conseguir os votos e não conseguiu. Então, uma derrota para o Lira, uma derrota para o Mota e uma vitória para o processo democrático de mobilizar a sociedade e de fazer enfrentamentos aqui dentro. Muito bem, queria agradecer demais a participação da Heloísa Vilela, que está desde cedo no trabalho ali atrás das notícias no Congresso Nacional, desde o N1. Obrigado, Elô. Até a próxima. Até. Muito bem. Vamos ver, então, o que disse Glauber, o deputado Glauber Braga, logo depois de escapar da cassação. Vamos lá. Todo mundo aqui sabe, convenhamos, essa tentativa de cassação não tem absolutamente nada a ver com o chute na bunda dado no provocador.
Os senhores e as senhoras sabem que quem deu força a essa representação foi o ex-presidente da Câmara. Mas eu espero que ele, do ponto de vista político, seja responsabilizado por aquilo que faz comigo hoje, mas por aquilo que faz contra o Brasil. Então, justamente, o Glauber estava na tribuna, lembrando que quem trabalhou pela cassação dele foi o Arthur Lira, que acabou derrotado nesse processo. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, a Heloísa Vilela acabou de citar, comemorou e fez questão de verbalizar que o resultado era uma derrota do projeto da extrema-direita. Vamos assistir esse vídeo também. Olha, nós estamos aqui muito emocionados, pessoal. Estamos aqui com o Glauber. A Sâmia hoje fez uma fala linda, maravilhosa. Glauber, sua vitória do teu mandato de justiça, mas eu chamo a atenção. É uma vitória maior. É uma vitória da democracia. É uma vitória, de certa forma, desse projeto que está aí, que estavam querendo apoiar aqui. A gente sabe que a gente é uma coisa. Cadê, meu irmão? Você simboliza muita coisa. Queria te agradecer. Desde o início, junto com o Sâmia, foi responsável por estar ali mobilizando, articulando. Muito obrigado. E agradecer a todo mundo também das suas redes, a militância. Esse trabalho e essa mobilização que foi feita nas ruas exerceu uma influência fundamental aqui também sobre esse resultado hoje. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Quero agradecer a todo mundo e ao Lindbergh pela parceria nesse tempo todo, na lealdade, e a gente conseguiu uma vitória maiúscula, democrática. É isso aí, a fala ainda no plenário de Lindbergh, Glauber e de Sâmia Bonfim, comemorando Glauber fica. Foi uma vitória importante, uma derrota para o Hugo Mota. E a gente vai trazer daqui a pouco como é que isso está gerando consequências lá dentro da direita no Congresso. Bom, no PL, o partido do Bolsonaro, a votação que salvou o Glauber rendeu confusão, viu, gente? O vice-líder do partido na Câmara, o deputado Bibo Nunes, é esse o nome dele? Bibo Nunes, foi destituído do cargo. Ele votou a favor do acordo que converteu a cassação do Glauber em suspensão, ou seja, ele resolveu poupar o Glauber contra a orientação do partido. E aí o partido não gostou. Conta mais pra gente. Olha a figura, esse Bibo Nunes. Laura. Rodrigo, a treta do Bibo foi com o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do Partido Liberal na Câmara. O Sóstenes teria orientado os parlamentares do partido a votar contra o acordo, óbvio. Mas o Bibo Nunes votou a favor da suspensão e disse, inclusive, que não tinha orientação da bancada para nada. O vice-líder do PL, o Bibo, afirmou que a posição dele era pessoal e sabia que, do jeito que estava, não haveria voto suficiente para cassar o Glauber. E sobre a destituição do cargo, o Bibo Nunes disse que a reação do Sóstenes foi sem fundamento, mas que ainda vão conversar sobre o assunto. Rodrigo, deu ruim. Deu ruim para o Bibo, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, o inferno astral de Hugo Mota, vai se aprofundando. A derrota na votação que manteve o mandato de Glauber Braga, e também no caso da Carla Zambelli, mas mais no caso do Glauber Braga, pegou muito mal para o Hugo Mota. E pegou mal com a turma dele mesmo. O grupo do presidente da Câmara, e aí leia-se Arthur Lira, como já adiantou aqui a Heloísa Vilela, o grupo deles admitiu que o roteiro não saiu como planejado. Eles tinham aí um pacote para aprovar e, de repente, o Hugo Mota perdeu o controle de tudo e isso está gerando consequências. A Heloísa Vilela adiantou um pouco, mas, Laura, traz mais detalhes para a gente dessa briga aí dentro do grupo do Hugo Mota e do Arthur Lira. Rodrigo, o que acontece é que o roteiro da turma do Hugo Mota e companhia era caçar o Glauber, um deputado de esquerda, e um de direita, que seria a Carla Zambelli, e isso para aliviar a imagem do Hugo Mota depois da aprovação do PL da dosimetria. Mas o clima era tão ruim no plenário para o Hugo Mota e para o Centrão que a esquerda contou com o apoio de partidos do centro para evitar a cassação do Glauber. Aí o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, ficou muito irritado e escreveu num grupo de mensagens do partido o seguinte: tem que organizar a casa, tá uma esculhambação, como a Heloísa Vilela adiantou pra gente. O Lira ainda criticou indiretamente o presidente da Câmara pela atuação dele no comando dos trabalhos. Pro ex-presidente, o Lira, depois da derrota no caso Glauber, a votação no caso da Zambelli deveria ter sido retirada da pauta. Nas palavras do Lira, não existe continuar votando. E o Hugo Mota tem outra pedreira pela frente, Rodrigo? Que é essa situação do Eduardo Bolsonaro. É isso, ele não tem estatura, Laura. Eu publiquei esses dias no meu X, na minha conta. O Hugo Mota
é neto político de Eduardo Cunha e filho ou filhote político de Arthur Lira. Herdou dos dois essa mania de golpismo parlamentar, mas não herdou a esperteza, a capacidade de liderar. Ele herdou o que tem de ruim, mas assim a firmeza de liderança ele não tem. E aí sai tudo errado e a situação dele não está nada boa. O Arthur Lira já está falando abertamente que é preciso substituir o Hugo Mota na presidência da Câmara. Ficou bem ruim para ele e ainda tem pela frente o caso do Eduardo Bolsonaro, como adiantou a Laura. Vamos lembrar o que é o caso do Eduardo Bolsonaro. O Hugo Mota vai precisar do apoio da mesa da Câmara se quiser caçar o mandato do filho 02 de Jair Bolsonaro. Caçar por faltas, né? Porque não vai ser caçado por quebra de decoro, é por faltas. É o filho 03, na verdade, a gente errou o número aqui. Ele é o filho 03, exatamente. Não vai ser tão fácil, né, Laura? Ele precisa de apoio na mesa. Será que nem o Dudu Bolsonaro ele vai conseguir caçar por faltas, Laura? Rodrigo, o que acontece é que, embora o regimento da casa determine que a ausência, que é estourar o limite de faltas, tem que ser punida com perda de mandato, é necessário que a maioria dos 7 integrantes do comando da mesa assinem o documento. Ao menos 2 dos 7 estão contra já de cara, e a cassação do Dudu, o Altineu Cortez, que é do PL do Rio de Janeiro, e o Elmar Nascimento, que é do União Brasil da Bahia. E também não vai ser difícil convencer mais 2 a irem contra a cassação do Dudu, porque, vale lembrar, o Mota rompeu com o líder do PT e o líder do PL. E a percepção é de que ele também perdeu condições de controlar totalmente a casa, Rodrigo. E também, considerando a zona de ontem, o Mota pode não ter o apoio necessário para decretar a perda do mandato do filho 02, que não trabalha há meses, quando ele fugiu para os Estados Unidos, e de lá a única coisa que ele fez foi conspirar contra o governo Lula e contra o Brasil, né? É isso. Repito, está em andamento uma articulação para tirar o Mota da presidência da Câmara, e não é da esquerda não, é da direita. Ele não está conseguindo controlar a Câmara, e isso pode colocar em risco toda a estratégia de orçamento secreto, de uma espécie de parlamentarismo assim, não oficial, que foi inaugurado com o Eduardo Cunha e aprofundado com o Arthur Lira. Ele é um comandante fraco e a turma dele já viu que não deu certo. Bom, o Hugo Mota notificou o deputado Eduardo Bolsonaro, deu prazo de 5 dias para que o parlamentar se manifeste sobre essa história das faltas. O Partido Liberal já se adiantou e está articulando um plano aí para tentar salvar o Dudu, que está lá nos Estados Unidos, né? A ideia é pedir que a contagem das faltas seja apenas nas sessões ordinárias. É um pulo do gato, né? Porque a maioria das sessões convocadas nesse semestre foi de sessões extraordinárias. Então, se contarem só as ordinárias, ele ainda não perderia o mandato. Vamos tentar. E, quem sabe, se o Hugo Mota perder o mesmo controle, pode perder também e não conseguir tirar o mandato nem do Dudu Bolsonaro, que é líquido e certo, porque ele faltou, né? Não vai mais no Congresso faz muito tempo. Bom, a votação do projeto de lei que reduz as penas dos condenados no processo da trama golpista pode ficar para 2026. Passou na Câmara, né? Mas agora tem que passar pelo Senado. E por que pode ficar para o ano que vem? Porque o senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB da Paraíba e é próximo ao governo Lula, já avisou que vai pedir vistas do projeto de lei da dosimetria. A proposta está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça já na semana que vem. Após o pedido de vista, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidir se adia mesmo a votação ou tentar passar um rolo compressor e fazer a votação de qualquer forma. Outros senadores da base aliada do Lula já avaliam seguir o movimento de veneziano e pedir vistas aí, dar apoio para esse pedido. Nesta madrugada, o presidente do Senado, Alcolumbre, tentou levar o texto para votação diretamente no plenário, mas o Otto Alencar, a gente mostrou aqui no ICL, o Otto Alencar, que é senador da Bahia, e o Renan Calheiros, de Alagoas, disseram não, tem que passar pelo rito normal, Comissão de Constituição e Justiça. Alcolumbre, é bom lembrar, está protagonizando aí uma série de desentendimentos com o governo e está tentando impor mais essa derrota ao governo federal, né? Porque ele queria impor um outro nome lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, como o Brasil não é para amadores, o veneziano pode até pedir vistas, né, o senador. Mas quem que vai relatar o caso é um bolsonarista veteraníssimo, que você conhece, o Esperidião Amin. Então tem cheiro mesmo de um acordo para salvar, né, ou pelo menos diminuir as penas dos golpistas. Não é isso, Laura?
É isso, Rodrigo. O relator do projeto, como você falou, que é o bolsonarista Espiridião Amin, ele não descartou a possibilidade de incluir no texto dele um dispositivo que concede anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Ou seja, o Amin pode retomar a ideia de anistia ampla e restrita da extrema-direita, que foi amenizada pelo deputado Paulinho da Força, que no lugar propôs a dosimetria. Que vamos falar, a verdade, no fundo, é aquela anistia light. O senador relator afirmou que nada o impede de considerar retomar o projeto da anistia, Rodrigo. Mas o Amin ponderou que a aprovação da proposta vai depender de um acordo entre líderes partidários e que ele vai buscar o máximo de consenso. O Espiridião Amin informou que vai avaliar a possibilidade da anistia até quarta da próxima semana. É isso. Esse projeto, né, a gente vem dizendo aqui, é com o Supremo com tudo, porque tem uma parte do Supremo que aceitou fazer esse acordo. É com o Supremo, com a mídia, a velha mídia também. Porque, presta atenção, vamos colocar aqui rapidinho no telão, os dois principais jornais de São Paulo, da elite paulista, Folha e Estadão, trouxeram um editorial com o mesmo teor. Não é coincidência, gente. Olha aqui, Folha de São Paulo. A vantagem do projeto da dosimetria é que não é uma anistia completa. Então eles estão defendendo o projeto para reduzir pena do Bolsonaro. E dizendo, veja bem, não é anistia. Aí a Folha faz isso. No mesmo dia, vamos trazer o do Estadão. O do Estadão é ainda mais explícito. A Câmara fez a coisa certa, cumpriu a sua função ao corrigir distorções criadas pelo STF. A gente fica sabendo, né? A turma do Michel Temer, do Davi Alcolumbre, passeou ali pelas redações e disse, ajudem a gente com o Supremo, com a mídia velha, com tudo. Vamos baixar a pena do Jair? Porque daí o Jair fica mais calminho, retira o Flávio, e aí a elite paulista pode ter o seu candidato na eleição de 2026 com apoio da família Bolsonaro. Esse é o projeto, esse é o acordão. E ficou mais explícito ainda com esses dois editoriais da velhíssima mídia paulista. Pessoal, tem uma informação aqui importante, o STF agendou para março do ano que vem sessões que vão julgar a primeira ação envolvendo desvio de emendas parlamentares. Olha só. O Flávio Dino, ministro que está cuidando desses casos, marcou. O julgamento envolve os seguintes deputados. Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão. Pastor Gil, também do PL do Maranhão. E Bosco Costa, que é do PL de Sergipe. Acusação de que os parlamentares cobraram propina para liberar dinheiro. Quer dizer, eles liberam dinheiro para as prefeituras e ficam com um pedaço. É isso que está sendo investigado. E é por isso que o Congresso está tão nervoso também, né? Porque está o governo e o STF, através do Dino, colocando limites nesse parlamentarismo de falcatrua, de desvio de dinheiro implantado por Eduardo Cunha e Arthur Lira e que o Hugo Mota deveria comandar e não está conseguindo comandar. Aí atrapalha, né? Aí a turma não consegue botar o dinheiro no bolso como gostaria. Uma outra informação, o plenário do Senado aprovou aquele projeto de lei antifacção, que visa combater o crime organizado no Brasil, 64 votos a favor. O texto foi relatado pelo senador Alessandro Vieira. Vocês sabem, né? O texto partiu ali da Câmara com o derrite, foi para o Senado. O Alessandro Vieira, muita gente entende, melhorou o texto e agora tem que voltar para a Câmara, porque ele mudou várias coisas. O projeto precisa voltar para avaliação na Câmara, ao invés de seguir direto para a sanção do presidente Lula. Eu queria só deixar o registro aqui, gente. 24 horas terríveis em São Paulo, hein? Região metropolitana de São Paulo, 1.300.000 imóveis sem energia, 24 horas sem luz, muita gente com comida estragando. É um absurdo. Na capital, só na capital paulista, falta de energia afeta 1 milhão de imóveis, 20% da cidade. Ok, foi um vendaval fortíssimo, mas tinha previsão. Olha, árvores caindo, dezenas de árvores caíram. Eu dou o meu testemunho. 24 horas sem luz na minha casa, sem internet, né? Então, um caos. A Enel, privatizada, que é a empresa que foi privatizada, não tem condições, não tem equipe suficiente para fazer o atendimento. O clima não ajudou, mas a Enel, privatizada, não cuidou de São Paulo e, mais uma vez, caos. As árvores continuam nas ruas e as pessoas continuam sem luz. 1,5 milhão de imóveis ainda sem luz em São Paulo. Na minha casa voltou agora no final da manhã, mas passei 24 horas sem luz em casa na Zona Sul de São Paulo. E milhares de pessoas na mesma situação. É isso, privatiza que melhora, né? Olha aí, olha a situação, sem equipes nem para fazer o atendimento.
Laura Couto, obrigado mais uma vez aqui pela parceria ao vivo no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Eu queria mandar um beijo especial para a Nádia, mãe do Bernardo Cotrim, nosso amigo aqui do ICL, que nos assiste todos os dias. Inclusive, o Bernardo tá aqui, tá com vergonha de aparecer. Dá um oi, Bernardo. É isso, Valeu, Bernardo. Rodrigo. Até amanhã. Vergonha. Um beijo para Nádia. Valeu, Laura. Bom, estamos na contagem regressiva para a live de lançamento da nova turma de pós-graduação Repensando o Brasil. Sociedade, História e Política. Faltam só 3 dias, é esse domingo, 8 horas da noite, o lançamento da segunda turma dessa pós-graduação. Como é que você participa? Digitando iclurgente.com.br. Essa pós já é um dos maiores sucessos, né? Um marco do ICL. A primeira turma teve mais de 5 mil alunos e adoraram, tem vários testemunhos bonitos aí rodando pelas redes do ICL. Então você participe dessa transmissão no domingo para saber todos os detalhes, tenho certeza que você vai gostar e vai se inscrever para a pós-graduação. Repito, iclurgente.com.br é o caminho para você chegar até a pós-graduação Sociedade, Política e História, Repensando o Brasil. Vem aí o ICL Notícias, segunda edição, daqui a pouco eu estou por lá. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Imagina a gente juntar numa mesma pós-graduação o ex-ministro Renato Giannini, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Lindener Pareto, enfim, os maiores intelectuais do Brasil. Ah, Eduardo, você está falando da pós-Repensando o Brasil, né? É isso mesmo. Eu estou falando da pós-Repensando o Brasil, que foi o maior sucesso esse ano, com uma turma de mais de 5 mil alunos e alunas que estão encantados com o curso. Só que para o ano que vem, a gente tem ainda mais novidade. Imagina a gente colocar nesse grupo o João César Castro Rocha. Imagina a gente colocar ainda várias outras novidades que vão fazer a pós de maior sucesso do Brasil ficar ainda melhor. Tudo isso vai ser anunciado no dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite. Posso te dar um spoiler? Você vai querer participar. Um abraço e até lá. Você já reparou que o Brasil parece viver a mesma crise várias vezes? Golpes ensaiados, desinformação organizada, violência que nunca diminui. Nada disso começou agora. O Brasil repete padrões. E quando você olha por distância, tudo se repete. Por que certos conflitos nunca desaparecem? Por que a desigualdade nunca diminui? Por que a desinformação se espalha tão rápido? A resposta não está no presente, está na história. Nas estruturas que atravessam séculos e continuam organizando o país. O novo e-book do Instituto Conhecimento Liberta reconstrói o Brasil de agora pela lente da história e mostra por que nada começou em 2025 e nem em 2018. Cada capítulo parte de um fato atual: crise política, guerra cultural, violência urbana, colapso climático, e o conecta às camadas históricas que nos trouxeram até o presente. Porque não existe futuro sem entender o que trouxe a gente até aqui. E porque mudar o Brasil exige enfrentar aquilo que o país insistiu em manter. Se tudo parece se repetir, é porque se repete. Mas nada está condenado a continuar igual. Entender o Brasil é o primeiro passo para transformá-lo.